Romanos capítulo 1, versículo 1. Na semana passada nós lemos Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17. Hoje nós voltamos um pouco, nós vamos ler Romanos 1, versículo 1. Apenas o versículo 1. O texto diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Mais uma vez. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Tem um pastor, uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, o Cacau Marques. Ele diz que nós precisamos encontrar Deus nas páginas não grifadas da nossa Bíblia. E com isso ele está falando da importância de nós encontrarmos Deus e de nós meditarmos em textos que geralmente nós não grifamos, porque tem uns textos que são muito grifáveis. Por exemplo, a gente pega os Salmos, né? Quem nunca? Ou deixou aberto na penteadeira, no rack, o Salmo 23, o Salmo 91... Ou mesmo se a gente perguntar a pessoas assim, do nosso convívio, que nem são da igreja, cita um versículo bíblico, elas vão citar, elas vão mandar tudo posso naquele que me fortalece, conhecereis a verdade vos libertará. Se for alguém que visitou a igreja por algum tempo, vai até saber um João 3,16 de cor, porque são versículos que de fato são impactantes, são bonitos, saltam aos nossos olhos. Mas tem alguns que passam desapercebidos. Por exemplo, esse aqui. É uma saudação de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por o evangelho de Deus. Aparentemente não tem nada de bom aqui. É só Paulo se apresentando para a igreja de Roma. Mas eu quero que a gente medite sobre, que nós pensemos aqui, sobre 3 palavras que nos orientam na busca de uma vida integral diante de Deus. E quando eu falo de uma vida integral, eu falo de uma vida inteira, integralmente diante do Senhor. Nós vivemos com tudo o que temos e somos diante de Deus. Isso seria uma vida integral diante do Senhor. E é claro, gente, a partir de mim, eu já digo isso, é claro que eu não estou nesse patamar. Eu não vivo de modo integral para o Senhor. Eu sou cheio de dificuldades, de falhas, de problemas, de crises, de questões que, quando eu olho, a partir de onde eu estou para o que eu quero ser, a distância ainda está muito longa, está longe. Eu vejo de longe o que eu gostaria de ser. E eu imagino que vocês também têm essa sensação de que, apesar de estar andando no caminho, ainda está longe do que gostaria de ser, está longe do ideal, está longe de ser como Cristo. Mas nós buscamos isso. Esse é um grupo de pessoas pecadoras e que estão caminhando, estão nessa direção, estão buscando alcançar esse objetivo. Então, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, é para onde nós estamos caminhando, que é para essa vida integral diante do Senhor. E para isso, eu gostaria de meditar aqui em 3 palavras que podem nos orientar na busca de uma vida integral. A primeira delas é a palavra servo. Se você observar aí, Paulo já começa se apresentando dizendo que ele é Paulo, servo de Jesus Cristo. Se nós queremos viver uma vida integral, uma vida íntegra, inteira diante do Senhor, nós precisamos nos enxergar como servos. Paulo se apresenta como servo. Paulo nunca havia ido até os romanos. Ele nem conhecia aquelas pessoas pessoalmente. É a primeira vez que ele está entrando em contato com eles. E a primeira característica que ele dá, a primeira coisa que ele fala acerca de si mesmo é: eu sou servo de Cristo. Ele poderia fazer a propaganda dele, ele poderia começar com apóstolo. Começar com apóstolo era melhor. Mas ele começa se considerando servo de Cristo. E a palavra servo aqui é escravo. Inclusive tem versões bíblicas que trazem Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ele se apresenta, a sua primeira característica é servo, escravo. E nós estamos vivendo um período onde os filhos de Deus não estão querendo muito se apresentar como servos de Cristo. Tem outros títulos mais
imponentes do que servos de Jesus. É melhor eu falar que eu sou um conferencista. É melhor eu falar que eu sou um líder, um pastor, um apóstolo. É melhor eu utilizar alguma palavra que sugere comando, alguma palavra que sugira poder. É melhor. Hoje as pessoas estão assim, os servos, os que deveriam ser os servos de Deus, estão se apresentando como se fossem homens e mulheres muito poderosos, até porque Deus nos fez cabeça e não cauda, é uma coisa que eles usam. O que Deus quer para nós é vitória, é uma vida de conquista, de vitória, mas não uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre as nossas fraquezas, as nossas debilidades, dificuldades, não. É uma vitória financeira, uma vitória emocional, afetiva, e em muitos casos uma vitória sobre os outros. Sugere vingança. Eu vencer é eu dar a volta por cima em uma situação para poder esfregar na cara daquela pessoa que quando eu estava na pior ficou duvidando de mim. Aí eu venço para esfregar na cara dela. Eu me utilizo de Deus para conseguir uma vitória em qualquer campo da minha vida, em qualquer área. Às vezes é uma área afetiva mesmo, que aí a pessoa vai, aquela que era tida para titia, aquele que era o beato, casa para esfregar na cara da sociedade. Eu falei que eu não ia casar, aí ó, casei. Para esfregar na cara daquele primo, daquela prima, que ia casar e casou. As pessoas veem vitória desse jeito. A vitória é uma promoção, é subir de cargo na empresa. A vitória é aumentar o poder de consumo. Isso é vitória para as pessoas. Isso é vitória para os crentes modernos, ou para alguns dos crentes modernos. Dificilmente nós vamos ver um desses pregadores da televisão dizer que nós temos que ser servos de Cristo. Que nós precisamos submeter o que temos e o que somos a Jesus Cristo e nos portarmos como servos dele, porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nos posiciona como servos de Jesus. A mensagem do Evangelho nos humilha. E isso não porque Deus se coloca como um senhor feudal que exige servidão daqueles que estão abaixo dele. Quando Paulo fala de servo, ele está servindo ao Cristo que por amor se fez servo. Paulo está servindo um Deus que se esvaziou e se tornou servo. É disso que se trata a servidão, nós olharmos para Jesus, porque Paulo escreve em Filipenses: tenham em vocês o mesmo sentimento, e a palavra ali é disposição mental, tenham em vocês a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não levou isso em conta como algo que devesse se apegar, mas se esvaziou. E Paulo diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos chamados para fazer o que ele fez. E se ele, que é o nosso mestre, serviu, quem somos nós para não servir? Nós somos chamados para ser servos. Marcos 10, o verso 43 a 45, que eu já li aqui em algumas oportunidades, Jesus diz aos discípulos: entre vocês, porém, será diferente. Vocês não terão uma lógica de dominação, não é um dominando sobre o outro. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Olha como há a necessidade de nós servirmos uns aos outros. Porque ser servo de Cristo é ser servo do corpo de Cristo, é ser servo da igreja, ser servos uns dos outros. E no verso 45 Jesus diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus veio servir especialmente as pessoas que às vezes nós não queremos servir, os marginalizados, os tidos como pessoas impróprias, aqueles que às vezes a gente nem gosta de estar na presença deles, na companhia deles. Jesus veio para servir, principalmente os mais necessitados desse serviço. E nós fomos chamados para servir. Nessa carta aos Romanos, que é a carta mais teológica de Paulo, onde ele com maior, talvez, precisão, com mais definição, expõe as verdades do Evangelho, ele se coloca como servo de Jesus Cristo. Paulo é servo de Jesus.
ele não é servo do interesse financeiro dele. Paulo não é escravo da vontade de enriquecer. Ele não faz o que faz para angariar riqueza. Paulo não é servo de uma estrutura religiosa. Paulo não é servo do judaísmo. Ele não se coloca à disposição dos caprichos do judaísmo. Pelo contrário, ele rompe com muita lógica do judaísmo. Paulo se coloca como servo de Jesus Cristo. E unicamente de Jesus Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo. Paulo não era servo, Paulo não era escravo do pecado, por exemplo. Paulo não se colocava numa posição onde ele era completamente dominado pelo pecado e pelas suas pulsões, pela sua carnalidade. Pelo contrário, o capítulo 7 de Romanos mostra um embate, uma luta de Paulo. E ele diz que há nele forças na sua carne que militam contra o Espírito, que querem o pecado, que desejam o pecado. Mas há uma luta, há um esforço, há um combate. Paulo luta contra o pecado. E a pergunta que eu faço para você e para mim, como parte dessa meditação e dessa reflexão é: nós temos lutado? Até quando você luta contra o pecado? O pecado tem se assenhorado da sua vida? Acabaram as resistências? Você não luta mais? Você já se entregou? Você pode falar como Paulo que você é servo de Jesus Cristo ou nós ainda somos servos do pecado? Nós somos como animais. Nós somos servos das nossas paixões, das nossas vontades, do nosso instinto. Nós reagimos como todo mundo reage, nós falamos o que todo mundo fala, xingamos como todo mundo xinga, temos as atitudes que todo mundo tem. Será que nós temos sido servos de Cristo ou servos da nossa natureza? É algo que nós precisamos refletir. Mas em segundo lugar, existe aqui uma outra palavra que norteia uma vida plena diante do Senhor, uma vida integral, que é a palavra chamado. Paulo foi chamado por Deus. Ele foi chamado para a pregação do Evangelho. E chamado traz a ideia de um propósito. Quem chama, chama para um objetivo. Se você foi chamado por Deus, Deus tem algo a fazer em você. Por isso Ele te chamou. Nós fomos chamados por Deus. No caso de Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo, é o que diz o texto. Chamado para ser apóstolo. No nosso caso, nós somos chamados para outra coisa. Nós cremos que apóstolo era só naquela época. Não existem apóstolos modernos hoje, apesar de uns se intitularem assim. Nós fomos chamados para outros objetivos, para outras funções, para outras coisas. Algumas pessoas sabem exatamente para o que foram chamadas. Às vezes, desde criança, já sabe, já entende que Deus deu a ela ferramentas, que Deus deu a ela potencial para desempenhar determinado papel, para fazer determinadas coisas. E essas coisas, gente, elas são muito nítidas. É muito claro quando você vai num hospital ou num supermercado, num caixa, em qualquer lugar, que você percebe que a pessoa ela tem um talento, um chamado para o atendimento, para conversar com as pessoas, para o trato com as pessoas. Tem outros que você vai conversar com eles, que você vai lidar com eles, parece que você está lidando com um animal. Não tem tato nenhum para lidar com as pessoas, para lidar com alguém. Mas outros têm uma inteligência matemática, de cálculo, para desenvolver determinadas coisas. Outros têm talento e têm inteligência nas artes. Deus distribui as vocações, os chamados para as pessoas. Deus dá talentos e ferramentas para as pessoas. E você precisa descobrir qual é a sua, para você se envolver no serviço, para ajudar a colocar ordem no mundo. Que é para isso que Deus nos deu essas ferramentas, para colocar ordem no caos que é esse mundo. E nós vamos utilizando as ferramentas que Deus nos deu, e vamos desempenhando o papel para o qual fomos chamados. Paulo diz em Efésios 4, o seguinte: portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam.
O chamado que você recebeu, talvez você ainda não saiba qual é o chamado específico, mas existe um chamado geral que é para todos nós. Nós precisamos glorificar a Deus com o que fazemos. Independente dos seus talentos, independente das ferramentas que Deus te deu, você precisa glorificar a Deus com essas ferramentas. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Algumas pessoas hoje se dizem também chamadas para ser apóstolos, apóstolas. E muitos desses, se você é cronicamente online, como às vezes eu sou, você percebe aí na internet, esses apóstolos, esses profetas modernos, eles recebendo carro zerado, carro de luxo dos seus fiéis. O cara andando com um relógio de 40, 60 mil no braço. É apóstolo, é profeta de Deus, são profetisas de Deus. E você vai ver o que esses caras falam e o que eles apregoam não tem absolutamente nada a ver com o que Paulo, o apóstolo verdadeiro, fazia. Hoje essas pessoas veem o apostolado moderno como uma situação onde eles dominam sobre as pessoas e recebem um tipo de devoção das pessoas que os tratam quase que como semideuses. Quando Paulo fala que é apóstolo de Jesus, ele não está dando uma carteirada falando que é alguém especial, melhor que os demais. Pelo contrário, na época que ser apóstolo tinha um sentido de estar na linha de frente, na luta pela igreja. Era uma pessoa que passaria por aflições, que passaria por restrições, às vezes econômicas, que passaria por dificuldades psicológicas, que sofreria ataques espirituais. Isso é o que significava ser apóstolo aqui. É estar na linha de frente, era, se necessário fosse, entregar a sua vida pelo evangelho. E isso, de fato, poderia levar a pessoa a morrer, a se entregar. Outro apóstolo, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e o versículo 9, ele diz: vocês, e se referindo a todos nós, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu disse, nós temos propósitos, chamados específicos que Deus vai nos mostrando e nós vamos entendendo no decorrer do percurso da nossa vida. Mas um é certeza, é nós mostrarmos ao mundo a beleza daquele que nos chamou. É o que Pedro diz aqui: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou. As pessoas que nos conhecem percebem, têm essa percepção de que Deus é admirável. Quando as pessoas olham para você e para o Deus que você diz conhecer e que você apregoa, a noção que essas pessoas têm é de que Deus é admirável, ou a noção que elas têm é de que Deus é preconceituoso, de que Deus é um Deus que gosta de um grupo e detesta os outros? Qual é a noção que as pessoas têm ao ler você, ao ler a sua vida como um reflexo de quem Deus é? De acordo com Pedro, nós somos chamados para mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou. Nós precisamos refletir isso. E além do chamado, além da servidão, existe uma outra palavra que nos coloca numa circunstância, ou pelo menos numa situação de vida, onde nós vivemos com integralidade. A outra palavra é separado. Paulo, diz o texto aí, foi separado para o evangelho de Deus. O que precisa ficar claro é que Paulo não foi separado para as suas ambições. Paulo não se separou. Ele foi separado. É algo passivo. Ele foi separado por alguém. Ele não se separou por um objetivo egoísta. Ele não se separou para ter suas glórias, para mostrar para as pessoas como ele era separadinho de Deus, o homem abençoado, o santo de Deus. Não foi para isso. Paulo foi separado por Deus. E ele foi separado para o evangelho de Deus. É assim que ele
diz. Fui separado para o evangelho de Deus. Ele foi separado para anunciar ao mundo o evangelho. A boa notícia de que, embora o homem tenha se rebelado contra Deus, embora o homem tenha ofendido gravemente a santidade de Deus, embora as nossas ofensas e os nossos pecados tenham somado para nós uma dívida impagável, apesar disso, esse Deus, que era o nosso credor, se colocou à nossa disposição, se esvaziou, veio como servo e se entregou por nós para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar. Paulo disse que ele foi separado para essa mensagem. Essa era a razão da vida de Paulo, anunciar essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Deus, a mensagem para a qual ele, Paulo, era santificado. E quando nós olhamos para as definições de santificação, com certeza você já ouviu em algum momento, ser santo é ser separado. Então, ser separado é ser santo. Santo e separado são a mesma coisa. Mas as definições clássicas de santidade, elas dizem, principalmente sob uma interpretação moralista de santidade, que ser santo é você se separar de alguma coisa. Ser santo é você se separar das coisas que te contaminam. É você se separar de determinadas pessoas. É você se separar de alguns grupos. É você se separar, talvez, da sua família. Você se separar dos seus amigos. Alguns são tão radicais que se separam da sociedade e vão viver enclausurados aí na roça, produzindo a sua própria comida, para não ter nenhum tipo de contato com a sociedade, porque eles entendem que santidade é se separar dos outros. É olhar para os outros lá fora, esses ímpios lá fora, tudo ímpio, perdidos, são perdidos lá fora. Eles são muito ruins para estarem comigo e eu sou bom demais para estar com eles. Então eu preciso ficar separado, não tenho amizade, não converso, corto relações. Porque, afinal de contas, eu tenho que me separar dessas pessoas. E é isso que uma concepção moralista da santidade nos orienta. Uma separação individualista, egoísta, que me coloca como uma pessoa melhor que as outras, que não pode se contaminar. Eu estou aqui no meu pedestal e eu não posso me rebaixar aos contaminados que estão abaixo de mim. A sujeira está lá fora. Se eu tiver contato com as pessoas lá fora, eu vou me contaminar. Então eu não posso ter contato com ninguém. Essa santidade que ignora que o pecado habita em nós, ele está dentro de nós. Eu sou a sujeira. Eu sou o pecado. Mas essa noção de santidade de alguma coisa nos orienta de que o perigo está lá fora. Os outros são o perigo, os outros vão me contaminar. Sendo que a santidade para a qual nós fomos chamados, e é o que Paulo diz aqui, ele foi separado não de alguma coisa, ele foi separado para um objetivo, para alguma coisa. Karl Barth, um dos maiores teólogos do século XX, ele diz que nós fomos separados, que nós fomos santificados para o mundo e não do mundo. Jesus diz algo muito parecido, e Karl Barth fala isso baseado no Evangelho, porque Jesus, no capítulo 17 de João, no verso 19, ele olhando para os seus discípulos e mencionando aqueles que haveriam de crer um dia, na sua oração, Jesus diz: a favor deles eu me santifico. Observe essa frase de Jesus. Jesus não está dizendo: Pai, deles eu me santifico. Eu não me misturo com eles. Eu não ando com eles, eu não converso com eles, não é essa a postura de Jesus. Por eles eu me santifico. Por eles eu tenho uma proximidade maior com o Senhor. Por eles eu faço o que faço. É uma santidade relacional. É uma santidade que tem a ver com as outras pessoas. Eu faço pelos outros. É por isso que o nosso grupo não pode nunca ter o sentimento de que nós nos separamos, nós somos um grupo separado dos gays. Porque os gays não vão se dar bem aqui, esse negócio de homossexualidade, isso aí é lá fora.
Não, o que Jesus nos orienta é: por eles nós nos santificamos. Por causa dele nós somos santos, e não deles nós somos santos. Deles nós nos separamos. Com eles nós não queremos contato. Drogados, viciados, esse tipo de pessoa, é melhor a gente cortar caminho, criar distância. Não, é por eles que nós nos santificamos. É pelas pessoas e não das pessoas. Nós somos, queridos, uma unidade de tratamento intensivo. Nós somos uma UTI. E nós nos separamos, Deus nos ajuda, nos capacita, nós nos preparamos justamente para atender as pessoas que foram adoecidas pela vida e pelo pecado. As que mais precisam, as que mais estão doentes e enfermas, é por essas pessoas que nós estamos aqui. Esse lugar, quem está chegando no grupo agora, quem está vendo poucas vezes, saibam, esse lugar, esse grupo é mal frequentado. E a prova disso é que eu estou aqui. Eu sou pecador, um miserável, e frequento esse grupo. É sinal de que esse grupo é muito mal frequentado. Porque todos nós somos carentes da graça de Deus, somos pecadores. E precisamos nos submeter a Jesus Cristo para, por essas pessoas, nos santificar. Paulo foi separado, foi santificado para o Evangelho de Cristo. Nós estamos sendo santificados, estamos sendo separados para o Evangelho de Cristo, para abençoar a vida das pessoas. E aí nós voltamos à primeira palavra, que é ser servo. E aí o ciclo volta a se repetir. Nós somos servos, nós somos chamados por Deus para um propósito, nos submetemos a esse chamado e somos separados. Fomos colocados por Deus numa situação de graça para sermos canal de bênção para outras pessoas que virão também a ser separadas e abençoadas por Deus através da nossa vida. Eu quero terminar deixando algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas, trazendo de volta o que nós já falamos aqui: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Quem tem se assenhorado de nós? A quem nós temos nos submetido? Para quem nós vivemos ou para o que nós vivemos? O que tem norteado a nossa vida? O que tem feito você sair de casa, trabalhar? Você se esforça? Pelo quê? Quem é o Senhor verdadeiro da sua vida? Em segundo lugar, qual é o seu chamado? E como você tem utilizado as habilidades que Deus te deu para desenvolver esse chamado? Como Deus tem sido glorificado através do chamado e da vocação que Ele te deu? Porque Ele te deu. Talvez você ainda não tenha descoberto claramente qual é, mas não existe uma única pessoa que não tenha vocação. Você é vocacionado e vocacionada por Deus. E em terceiro lugar, em que medida a sua separação do mundo tem sido para as pessoas e não das pessoas? A sua santidade ou a sua noção de santidade, ela reflete apenas o seu egoísmo, os seus anseios, as suas vontades, o seu interesse? Ou ela reflete o outro? Ou ela pensa nas outras pessoas? E uma outra pergunta que é importante dentro dessa: você tem se separado? Eu tenho me separado? Ou nós temos sido só iguais, sem fazer diferença nenhuma no mundo, no ambiente de trabalho, no lugar que a gente convive? Nós só temos feito o que todo mundo faz, nós somos iguais, não há nenhum tipo de separação, não há nenhum tipo de comportamento que nos diferencia das pessoas que não têm Deus no coração. Que Deus nos ajude a, norteados por essa palavra, ou por essas palavras que foram mencionadas aqui, a seguirmos o caminho em busca dessa vida integral, uma vida que se submete a Jesus Cristo como servo, uma vida que entende o chamado de Deus e desempenha esse chamado, e que se separa para o Evangelho de Cristo e para o benefício do reino de Deus. Vamos orar?